Ora, Fel, separei pra vocês o pós-jogo de Corinthians e Ponte Preta. O Coringão venceu por 1-0 com um gol de Thales Magno, um golaço do Thales Magno ali que botou na frente da defesa, a bola parou na poça, ele meteu o balaço pro gol. O Coringão que chega a 12 pontos, empata com o Mirassol, que ainda é líder pelo saldo de gols. E agora o Timão enfrenta o Noroeste sábado, pela sexta rodada do Paulistão, buscando de vez assumir a ponta do campeonato. Então comenta aqui o que você achou desse jogo. O jogo é com gramado impraticável, porém, importa são os 3 pontos. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, com os melhores momentos da vitória do Corinthians, 1-0 contra a Ponte Preta. Você que chega agora, não viu o jogo, já está percebendo que o gramado não estava em condições ideais. A gente já vai falar sobre isso, inclusive a partida com um bom atraso. Meu caro André Kfouri, vitória corintiana importante. O Corinthians veio com aquela sequência de vitórias, perdeu para o São Paulo, mas volta para os trilhos rapidamente. Acho que esse é o grande valor da vitória, né? Continuar com essa reputação de ótima fase que o clássico podia, de repente, apagar para alguns. Sim, Felipe, mas boa noite a você, boa noite ao Elton, uma ótima noite a todos. A derrota para o São Paulo, além de merecida, foi um resultado normal. No último fim de semana, o Corinthians jogou pior do que o São Paulo e o resultado foi absolutamente natural, perto do que o jogo mostrou. E hoje, numa situação de gramado prejudicando o nível do jogo de uma maneira quase que inaceitável, pensando em futebol profissional, é até difícil cobrar dos dois times um patamar de futebol, um jogo bem jogado, uma partida vistosa. O gramado do Moisés Lucarelli hoje, né, a partida começou mais tarde do que o horário marcado por causa da chuva. Isso acontece. O clássico São Paulo e Corinthians no fim de semana passou pelo mesmo problema. Mas o campo de jogo do estádio da Ponte Preta hoje não ofereceu condições mínimas, eu diria, na maior parte do tempo, para que uma partida de futebol da primeira divisão do campeonato estadual fosse disputada a contento. Além disso, jogadores correm mais riscos em circunstâncias como essa. O jogo foi ríspido, foi bruto em determinados momentos, algumas situações de entradas mais duras, provocações, a parte física, os jogadores ficam expostos a lesões e a gente está no começo do calendário. Tudo isso colocado, que eu acho que é necessário a gente tocar nesses assuntos, o Corinthians vence com esse gol em que a água no campo teve pelo menos 2 participações. Em uma delas, ela tenta atrapalhar o lance construído principalmente pelo Romero, na hora que a jogada nasce, e agora o Fã de Esportes está vendo, ali na meia-lua da grande área defendida pela Ponte Preta, quando o Thales Magno dá o toque para o lado, ele praticamente tabela com a poça d'água, porque a poça para a bola para ele poder bater. Então, assim, são coisas que acontecem num gramado como esse. O Corinthians mereceu, teve bola na trave, teve uma chance com o próprio Romero no rebote, que o goleiro da Ponte defendeu. Achei que foi mais gol perdido do que defesa do goleiro. E o Corinthians jogou mais do que a Ponte Preta, mereceu ganhar o jogo. Mas é preciso pensar muito bem se um jogo com essas condições de gramado deveria ter sido realizado. Quero te ouvir também, Elton Serra, vitória do Corinthians, 1-0 contra a Ponte. Valeu muito mais pelo resultado. Primeiro, obviamente, né, mais uma vez, boa noite para você, Felipe, boa noite, André, boa noite, Fã de Esportes. É um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O André trouxe muito bem, as condições do campo até dificultam o estilo de jogo das duas equipes. Acho que até a montagem da equipe do Ramon Dias, que a escalação saiu inclusive antes do primeiro adiamento, né, do jogo, mostrava pelo menos um time mais leve, né, para jogar em transição rápida, para tentar fazer marcação-pressão, com 3 atacantes leves, né, colocando o Romero de um lado, do outro por dentro, né, o Yuri Alberto funcionando, do outro o Thales Magno funcionando como um terceiro atacante. Então a característica era de um time para jogar em transição rápida. O gol até saiu dessa forma, né, mas dentro, obviamente, de condições inadequadas para a disputa do jogo. Acho que até no segundo tempo o gramado absorveu um pouco mais a água, né? Sim. E aí o jogo ficou um pouco mais intenso. Tanto que tivemos acréscimos, expulsão do jogador do Corinthians também, acrescentando ali mais minutos ao jogo. E o Corinthians conseguiu, pelo menos, suportar uma pressão da Ponte Preta, que eu acho que o efeito do clássico é trazido muito para o jogo seguinte. E quando você joga fora de casa
talvez diminua a pressão por conta de você jogar distante da maioria da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, essas condições poderiam fazer com que o resultado não fosse inversamente proporcional ao desempenho, que não existiu. Basicamente, o jogo não permitiu. E como o André trouxe bem, né, o gol do Thales Magno com assistência de uma poça d'água, o que realmente resume um pouco o que foi essa partida. Até para a gente não estender sobre o gramado, mas é um ponto muito relevante. Acho que precisa ser mencionado, não pode não ser mencionado. Não, mas eu queria, até para matar, um caso como esse, retardar um pouco mais o início, ou realmente chegaria num momento que não tinha muito o que fazer, joga e é isso, porque a gente sabe que não tem data para passar para o dia seguinte, coisa e tal. É claro, a gente não vai ficar aqui também falando que é uma decisão fácil, seja da arbitragem ou delegado do jogo, as pessoas competentes, ficarem adiando jogos assim, como se, né, como se o calendário brasileiro comportasse datas vagas para realizar partidas que não aconteceram por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que é uma coisa simples, existem compromissos comerciais com emissoras de televisão, são diversos, precisam ser respeitados, são muito valiosos, não se discute, né? A questão é, os jogadores têm condições de trabalhar, sim ou não? Estão expostos a um risco maior do que é razoável colocá-los, sim ou não? O que pensam os times, o que pensam as comissões técnicas, eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, talvez, né, o fã de esportes que assiste o Sport Center hoje esteja nesse momento falando, mas que ingenuidade da sua parte, ninguém se preocupa mesmo com a qualidade do espetáculo no futebol brasileiro de maneira geral, porque se fosse assim, o calendário não seria como é. Né? Os campeonatos não começariam no Brasil ainda mais cedo nesse ano de 2025 do que aconteceu nos anos anteriores. Então, de fato, não é uma decisão simples, mas os jogadores precisam ser levados em conta. Em última análise, a qualidade do jogo que é exibido, oferecido ao público, seja no estádio, seja pelas televisões, que pagam caro para poder exibi-los, tudo isso deveria ser pensado e colocado acima de qualquer outro interesse ou qualquer outra circunstância. E teve uma coisa interessante, né, Elton, porque o jogo teve uma primeira alteração de horário. O Corinthians solicitou que esse início fosse ainda mais retardado. O árbitro disse que não. E o Corinthians não apareceu. Não apareceu na hora. Que era 8h15, né? 8h15 ele não. O Corinthians quer 8h30. 8h15 tá bom, então a gente aparece às 8h30. Desculpa, a gente ri porque, né, parece uma coisa não profissional. E não é profissional mesmo, né? Num ambiente supostamente profissional. Mas não é para rir, é sério, né? Se você solicita, olha, precisamos mais de 15 minutos, essa é a nossa opinião, e as pessoas que decidem dizem, não, o jogo vai começar a tal hora, você tem que estar em campo pronto para jogar a tal hora, né? Em qualquer lugar onde o futebol é respeitável do ponto de vista profissional, os acordos existem comerciais com televisões, emissoras de rádio, etc., para o jogo começar num determinado horário. E as equipes precisam respeitar isso. O Corinthians não poderia ter atrasado o jogo propositalmente. Elton. Os torcedores que vão para o estádio também, né? Claro. Alguns se programam para ir mais cedo para casa. O jogo, teoricamente, terminaria mais cedo. Os que conseguiram, nessa chuva em Campinas, ir para o Moisés Lucarelli. Eu acho que a gente tem, claro, colocar a questão do gramado no pacote. A gente está falando de um Corinthians que começa muito bem o campeonato em relação ao ano passado, por exemplo, né? Time que vem com uma campanha muito boa dentro do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que essas condições... A gente já viu muito Ramon Dias falar de circunstâncias além do jogo que influenciam no jogo, né? Questão de diretoria, por exemplo, né? A questão do Corinthians não estar tão tranquilo fora de campo, protestos de torcida, condições ruins de gramados no ano passado, por exemplo, calendário, logística, tudo isso entra na conta quando a gente vai analisar um jogo de futebol também. Mas eu acho que no fim das contas, né, espremendo essa laranja, que estava muito recheada de água, inclusive, nesse jogo, é um Corinthians que talvez vire um pouco a página do derby, olhe para o campeonato também como um campeonato que o Corinthians se coloca hoje como um dos favoritos ao título, mesmo tendo times
talvez o São Paulo e o Palmeiras, né? O Palmeiras muito irregular, o São Paulo começa muito bem a temporada. Eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Pode não ser o mais importante do ano, pode não ser o mais importante da história do clube, mas pode ser um elemento de tranquilidade a mais para que o Corinthians consiga superar as adversidades que superou no ano passado, com a reta final muito boa. E essa pequena adversidade, talvez, que muita gente pode colocar como uma mini crise, trazer os fantasmas todos de volta quando perde para o São Paulo. Então, acho que pro resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Vamos voltar a falar mais sobre o jogo e também sobre o que a gente costuma fazer aqui de pegar algumas individualidades, André. Você sabe, eu gosto de falar disso como eu vejo virada de ano, né? Dos reforços que não vêm através do mercado. Reforços de jogadores que já estão no elenco e eventualmente não foram tão utilizados. Eu quero falar do Thales Magno, que é verdade, foi bem logo que ele chegou, logo que ele chega ele tem ali uma sequência, depois ele fica fora alguns jogos, aí chega Memphis Depay, outros jogadores, o Garro já estava, mas ele se machuca, ele fica afastado. E aí, naquela reta final, a participação dele na sequência nem foi tão determinante. Mas nos últimos 5 jogos ele já fez 3 gols e é aquilo. Claramente vai ajudar esse ano. Estava lá, é um reforço. Já estando no elenco, queria que você falasse sobre o Thales. O que ele pode representar esse Corinthians? Com o calendário que o Corinthians tem, Felipe, a minha impressão é que muita gente que não é considerada titular nesse grupo atual, não só vai estar em campo em ocasiões importantes, como vai merecer um bom pacote de minutos, né? Isso aí parece aquela coisa de companhia de telefone celular, né? Pacote de minutos. Mas é isso, eu acho que o Thales Magno pode pensar em uma temporada com um papel importante no time do Corinthians, embora hoje as vagas no setor de ataque elas estejam preenchidas por jogadores que estão à frente dele, né? O Yuri Alberto, principalmente com o Memphis Depay, que são 2 figuras meio que inquestionáveis em relação à capacidade e titularidade. Agora, ele já demonstrou, como fez no início da sua passagem no ano passado, que tem um certo envolvimento mais íntimo, com bons momentos, com gols importantes. Ele logo que ele veio para o Corinthians, ele conseguiu gols no início, fez boas partidas, se envolveu em lances interessantes. Todo mundo no Corinthians lamentou quando ele se machucou, e aquilo que a gente sempre diz, não existe hora certa ou errada para um jogador se machucar, é sempre péssimo, mas aqueles que vêm numa boa fase, ou logo no começo, né, quando chegam a um clube, quando a expectativa é maior e tem um bom início e acabam se machucando, é claro que se lamenta muito mais. Então, ele está ali. O gol de hoje é um gol que dá ao Corinthians uma vitória importante. Eu tenho a impressão que a comissão técnica sabe como contar com o Thales Magno, por causa das características que ele tem. Não será fácil jogar muito tempo. Em condições normais, as vagas estão preenchidas por jogadores que são tecnicamente superiores a ele, mais gabaritados e com maior capacidade de influência, mas ele está ali. Ele já demonstrou que quando o time precisa, pode acreditar na capacidade dele. Quero te ouvir também sobre Thales Magno, Elton. Eu acho que, acrescentando, né, o que o André trouxe, é um jogador que, pelo fato de ter retornado ao futebol brasileiro e a passagem dele curta anterior, ter deixado uma boa impressão no Vasco, principalmente, ele chegou com uma responsabilidade de mostrar, talvez, muito mais do que mostrou na sua primeira passagem, num time que estava ainda em fase de encaixe, né? E quando o time se encaixou, ele acabou se lesionando, ele naturalmente perdeu espaço e virou um jogador de rotação. Eu vejo hoje o Thales Magno como um jogador ali importante para determinados momentos do jogo, vez ou outra ser titular dessa equipe. É claro que há uma disputa sadia dentro de qualquer grupo para um cara que chega e tem uma sequência boa de jogos assumir uma titularidade. Isso vale para outros 3 jogadores, por exemplo.
O Ranieri começou a temporada passada sendo um jogador importante na defesa e sendo uma válvula ali de saída de bola interessante do meio-campo, funcionando como primeiro volante e zagueiro. Superou aquela história de você não estar no Cuiabá, que o Mano Menezes trouxe, né, no início da temporada passada, e foi importante até determinado momento até perder espaço também para jogadores que chegaram. Isso vale para o Coronado, que é um jogador que também chegou com aquela expectativa de ser um cara de articulação, de fazer o meio-campo funcionar bem. O meio-campo do Corinthians hoje funciona sem ele. E o próprio Ángel Romero, que é um jogador que entra e sai do time. Hoje, talvez o jogo não lhe favoreceu. Acho que favoreceu mais o Ranieri até do que ele, porque foi um jogo mais físico, jogo de contato, jogo de muita bola aérea, então precisou de um jogador como o Ranieri para ajudar na marcação. Mas eu acrescentaria esses 3 ao pacote Thales Magno. Eu acho que os 4 estão na mesma situação. Talvez o Thales Magno, obviamente, mais talentoso, né, do que os outros. O Corinthians, como outros clubes, fazendo aqueles famosos rodízios, né? E nesse começo de temporada, oportunidade para bastante gente ganhar algum valor, seja como titular ou seja como aquele reserva que entra em campo. Queria que você falasse em linhas gerais, eu daqui a pouco vou continuar indo nas partes mais individualizadas do Corinthians, o que te chama a atenção nesse começo do ano? Seja de algum jogador, seja de algum setor, de um Corinthians que acabou muito bem o ano, começa bem, né? Ficou a questão com o Clássico, que é aquela coisa, né? Perdeu o Clássico e tudo mais, mas segue muito bem, não está correndo risco no Paulista. A gente sabe que Paulistão sempre tem algum time grande que tem que remar para chegar no mata-mata. O que te chama mais a atenção, André? O que me chama mais a atenção é principalmente a postura coletiva, a forma como o Corinthians compete, desde que a comissão técnica no ano passado encontrou o acerto, recebendo jogadores, reforçou o meio de campo. O Corinthians passou a ser um time mais pesado, no bom sentido, no meio do campo, que é onde muita coisa se resolve no jogo de futebol, né? Veio um pouco mais de solidez defensiva e com a utilização, é claro, também de um jogador que não atuou ainda nessa temporada, que é o Garro, que é um dos melhores jogadores do Corinthians, um dos mais importantes, um dos mais influentes. O time, a partir daquele momento, no Campeonato Brasileiro, principalmente na temporada passada, encontrou a sua maneira de atuar e competir. E mesmo que não seja brilhante, hoje não foi, você percebe uma equipe que não tenta jogar de forma a, digamos assim, de uma maneira bem simples, fazer o que não sabe, né? O Corinthians é um time obediente, de acordo com o que os seus treinadores, porque são 2 treinadores, colocam em termos de plano de jogo para os seus jogadores. E as partidas que a gente tem visto no Campeonato Estadual até agora, nesse início de temporada, mostraram isso até quando o Corinthians perdeu para o São Paulo. Porque houve um momento ali, quando o jogo estava 0-0 no primeiro tempo, em que o Corinthians competia, o Corinthians errava pouco, e depois o São Paulo subiu de produção e o Corinthians passou a cometer muitos erros defensivos e não teve a mesma fluência de jogo quando teve a bola que nós estamos acostumados a ver. Mas é a capacidade de competição. É o que não tinha. O Corinthians não teve uma equipe na qual o torcedor pudesse confiar até o momento, no segundo semestre do ano passado, quando a comissão técnica atual, com os jogadores que chegaram, conseguiu encontrar esse acerto. A partir daí, a gente viu um time que tem a personalidade que demonstrou hoje mais uma vez. Então é isso, Efel. Bora para mais informações aí após o jogo do Corinthians com a Ponte Preta. O presidente Augusto Melo que explicou o acordo com o Chelsea por lateral Denner. Ele falou que o Coringão não tinha o que fazer. Augusto Melo que lamenta a postura dos empresários nos bastidores, mas diz que, dentro do contexto, a venda é ótima para o clube do Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo detalhou a negociação envolvendo o Denner para o Chelsea, de apenas 16 anos. O dirigente do Corinthians disse ter ficado com as mãos atadas pela postura dos empresários, porém ressaltou que o acordo vai ser altamente rentável para o clube. A oferta do Chelsea é um mínimo garantido de 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais na cotação atual, uma bonificação que pode aumentar aí consideravelmente a venda. De acordo com Augusto Melo, há gatilhos que podem fazer o contrato chegar a 12 milhões de euros, ou até mesmo a 15 milhões de euros, aí cerca de 92 milhões de reais. E ele falou exatamente assim: para um garoto de 16 anos, que ainda não pisou no profissional, que é uma promessa, que ainda tem 2 anos de contrato com o Corinthians, ele só pode sair com 18 anos, é uma venda de certa forma maravilhosa, falou aí Augusto Melo em entrevista ao portal Meu Timão.
Ainda segundo o presidente do Corinthians, o ideal seria não realizar a venda do atleta, nem sequer estreou no time profissional. No entanto, a postura dos empresários do jogador inviabilizou qualquer ação do clube com relação ao Dene estrear no Coringão pelo profissional. Lembrando que ele tem uma multa de 10 milhões de reais para clubes nacionais e os empresários não aceitaram o Corinthians renovar o contrato e aumentar essa multa. Então, o Coringão não tinha o que fazer, Augusto Melo teve que vender nesse momento aí, não ia perder muita grana. O atual contrato do Dene com o Corinthians é válido até 14 de março de 2027, embora haja tempo considerável para o clube aumentar o vínculo com o jogador. Como eu já falei, os empresários não querem a renovação, os caras querem tirar do Corinthians, principalmente o Juliano Bertolucci, que tem um valor altíssimo a receber do Corinthians, que é de 78 milhões de reais. Então, parte dessa transferência do Dene para o Chelsea vai diretamente para o bolso do empresário, para bater essa dívida do Coringão. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia, nenhuma informação. Então até o próximo, valeu, é nóis.